Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente agora com a nossa aula 24, trazendo para vocês a questão 24, que vai tratar do assunto de redes sociais, mais precisamente WhatsApp, né? Então a nossa questão aqui, a 24, ela diz o seguinte: ao digitar a mensagem a seguir na rede social WhatsApp, assinale a alternativa que indica como o texto ficará formatado para o destinatário. Aqui na questão ele tem esse texto, né? Ele digitou esse texto aqui, ó, dessa forma. Ele colocou um asterisco, a palavra atenção, outro asterisco, dois pontos, aí deu um espaço, underline, a palavra não, underline de novo, deu um espaço e botou assim: haverá prorrogação de data. Aí ele quer saber como essa mensagem vai chegar para o destinatário, né? E aí ele colocou aqui as alternativas, da A até a letra E. Na A ele colocou que vai ficar idêntico ao que ele escreveu aqui em cima, né? Ó, diz que vai ficar idêntico, né? Vai ficar a mesma coisa. Se ele escreveu isso aqui, o usuário vai receber isso aqui, né? Certo. Na B, ele colocou a seguinte, que a palavra atenção vai ficar em itálico e a palavra não vai ficar em negrito. E o resto do texto, conforme está aqui, ó, da mesma forma, certo? Na letra C, ele diz que a palavra atenção ficou normal, né? Sem alteração. O não também. Mas a palavra haverá prorrogação da data. Pera aí, deixa eu juntar aqui o restante do texto, né? Ficou em itálico, o restante do texto. E a letra D diz que a palavra atenção foi sublinhada, né? Foi sublinhada. E a palavra não ficou em negrito. E o restante do texto ficou como estava antes, normal. E na letra E, ele fala que a palavra atenção vai ficar em negrito, a palavra não vai ficar em itálico e o restante do texto vai continuar como está aqui na descrição, em cima, né? Então vamos procurar entender como acontece essa formatação no WhatsApp para que a gente encontre a alternativa correta para que você aprenda e que seja capaz de responder isso na sua prova. Então vamos prosseguir. Certo. Aqui, ó, as formatações disponíveis no WhatsApp são essas aqui, ó, itálico, negrito, rasurado e monoespaçado, certo? Esse rasurado, ele também é chamado de taxado, taxado, certo? Deixa eu corrigir aqui. Taxado. Em algumas situações ele é conhecido como taxado, certo? Taxado. Rasurado e taxado é a mesma coisa. E tem um monoespaçado. Vamos ver aqui um pouco sobre cada um. O itálico. Para formatar a mensagem em itálico, coloque um caractere sublinhado antes e depois do texto. Dessa forma aqui, ó. Antes do texto eu coloco um underline, né? E depois do texto coloco aqui de novo o underline, né? Aqui é porque ele foi traduzido do inglês. Esse texto foi traduzido do inglês. Ele está como sublinhado aqui, ó. Então esse caractere de underline eu coloco um antes do texto e um depois, ó. Mas observe, sem espaço, viu, gente? Não tem espaço entre o texto, certo? Um caractere antes e um depois colado no texto. E aí o seu texto vai ficar em itálico. O negrito. Para formatar a mensagem em negrito, coloque um asterisco antes e depois do texto. Da mesma forma que eu fiz aqui com o underline, ó, o asterisco também, um antes e um depois, e meu texto vai ficar em negrito, certo? Mas junto do texto, colado no texto. Rasurado, né? Para formatar a mensagem em rasurado, coloque um tio antes e depois do texto. O tio, né? Ó, coloca um tio antes e um tio depois. E o monoespaçado, para formatar a mensagem com o monoespaçamento, coloque 3 acentos graves, né? Que a gente chama de acrase, né? Antes e depois do texto. Dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3. Texto que você vai escrever. 1, 2, 3, né? E aqui eu fiz uns exemplos. Eu mandei para mim mesmo com as seguintes formatações, ó. Eu criei aqui esse aqui é o Instagram, né? Nosso Instagram, Professor Alemax, é o meu Instagram. Aí no meu Instagram eu fiz assim, ó, Professor Alemax. Como é que eu fiz esse Professor Alemax? Eu mandei em negrito. Eu escrevi dessa forma aqui, ó. O texto que eu usei foi @professor Alemax. Botei entre asterisco. E no WhatsApp ele já entende que é uma palavra em negrito. Então meu texto ficou em negrito. Aqui ele está em itálico. Eu fiz a mesma coisa, só que eu coloquei o underline antes e o underline depois, certo? Aqui eu fiz o taxado, né? Que é aqui ele chama de rasurado. Eu coloquei o tio aqui e o tio aqui, certo? E ele entende, quando você envia, automaticamente ele converte e ele transforma no taxado. Esse aqui não está na questão, mas eu trouxe para conhecimento, o monoespaçado, né? O monoespaçado, a letra fica menor e fica um pouco mais distante uma da outra. O monoespaçado, você tem que colocar três frasezinhas aqui, ó.
3 antes e 3 depois, junto do texto, e ele vai ficar monoespaçado. E esse aqui, um exemplo que eu trouxe também, só para vocês verem que é possível usar esses três juntos, viu? Aqui, ó, ele tá em itálico, negrito e taxado. Se eu quiser só entrar em taxado e itálico, eu posso. Eu posso fazer. Basta que eu faça na ordem certa, ó. Fiz aqui negrito, né? Então eu fecho negrito. Aí vai ficar itálico, eu fecho itálico. E quero ele taxado também, taxado, certo? A ordem, não importa qual vai ser o primeiro, mas a mesma ordem que tem aqui tem que ser aqui, ó. Se começou com um aqui, tem que terminar com o que começou, ok? Tem que inverter a ordem no final. E é possível usar esses três, fora, se eu usar o monoespaçado aqui, ele vai ficar inteiro monoespaçado, entendeu? Então esses três aqui eu posso usar no WhatsApp, as três opções juntas também, se eu quiser, ok? E lá no texto, vamos lá. No texto, deixa eu voltar aqui. Aqui no texto ele dá um exemplo de sublinhado. Lá não tem essa opção sublinhado, viu, gente? Não existe a opção sublinhado. Então vamos aqui já para a resolução da nossa questão. Ó. O texto que ele enviou foi esse. Então a nossa resposta correta é letra E. A alternativa correta é letra E. Ó, atenção vai ficar em negrito, né? Porque está entre asterisco. E o não está com um underline, ele vai ficar em itálico, certo? Então a resposta correta lá é a alternativa letra E. Ele vai ficar exatamente como está aqui na imagem. Ó. Atenção, né? Negrito. Não em itálico. Haverá prorrogação de data. Então é dessa forma que se faz a formatação de texto no WhatsApp. Às vezes você recebe e fica assim perguntando, né? Como é que a pessoa fez isso aqui? Será que ela usou outro aplicativo? Não, isso é recurso do próprio WhatsApp, certo? Isso você pode encontrar nas opções de ajuda, né? Nas opções de ajuda do WhatsApp, ele, lá na parte de formatação, ele vai lhe mostrar tudo isso que eu mostrei aqui também. Como formatar o texto, certo? E a resposta correta é letra E, certo? Do nosso enunciado aqui da questão 24. Questão 24, alternativa correta, letra E. Vai ficar em negrito, o atenção em negrito, o não em itálico e o restante do texto conforme está lá no texto acima, certo? Então essa foi a nossa questão. Muito obrigado por ficar até o final e vamos para a nossa próxima aula.